E aí, galera, bem-vindos ao canal do Tio Flávio Salgados, o canal que propõe tirar a dor do salgadeiro e também tirar a dor do pequeno empreendedor. Esses vídeos que nós vamos gravar numa sequência aí, nós vamos falar a respeito, responder algumas questões que os inscritos têm feito lá nos meus vídeos, tá? Então eu selecionei algumas questões, das mais importantes para as menos importantes, e vamos estar respondendo cada questão dessa. A primeira questão é daquele que já é um empreendedor, já é um salgadeiro, mas tem as finanças prejudicadas, né? Ele não consegue controlar as finanças do seu negócio. Trabalha e trabalha muito, salgadeiro trabalha e trabalha muito, né? E se não, é um ramo de atividade que dá uma margem de lucro bem considerável, mas muitas vezes não sobra dinheiro. Mas não sobra dinheiro por quê? Porque nós somos culpados disso. Mas como me controlar, como me corrigir para que eu tenha controle eficaz das minhas finanças, tá? Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Então fica até o final do vídeo que nós vamos dar algumas dicas aqui para você não errar mais nesse assunto e guardar o seu conhecer para onde vai pelo menos o seu rico dinheirinho, aquele que você suou para trabalhar fazendo os seus salgados e vendendo os seus salgados. Beleza, gente? Então, assim, esse não é um problema só do salgadeiro. Esse é um problema que todo pequeno empreendedor ele sofre. Tá? Às vezes começa com uma falta de estrutura o seu negócio e aí precisa vender hoje para comprar matéria-prima para fazer o negócio amanhã, certo? Então nós devemos tomar algumas atitudes para que isso não aconteça. Porque às vezes também, quando chega a hora de pagar ali as nossas despesas, pagar aquelas pessoas que nos ajudam, pagar a nossa água, a nossa luz, a nossa energia, pagar aquilo que nós gastamos para produzir os nossos salgados, vendendo os nossos salgados, às vezes falta dinheiro para isso. Então nós vamos dar algumas dicas aqui para que isso não aconteça, tá bom? E a primeira das dicas é conhecimento. Tá? Eu já falei isso em outros vídeos e vou continuar falando aqui quantas vezes for necessário. Se eu não conheço o meu negócio, eu não consigo ter controle sobre ele. Eu preciso conhecer todas as variáveis do meu negócio, todas as nuances do meu negócio, para que eu possa controlar. Tá? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho que eu tomar está de bom tamanho, porque aonde eu chegar tá de bom tamanho. Então eu preciso saber primeiro para onde eu vou, o que eu quero chegar. Tá? Então eu preciso conhecer o meu negócio. Tá? Conhecer o meu negócio em que aspectos? Né? Eu tenho um produto, eu produzo um produto. Quanto custa o meu produto? Quanto custa para mim produzir o meu produto? Existe alguma despesa que são despesas variáveis que eu tenho que agregar ao custo do meu produto, porque são despesas que vão acontecer se eu produzir e se eu vender o meu salgado? Existe. Tá? Existem despesas variáveis que eu chamo de custos operacionais. Né? Por exemplo, o que é um custo operacional? Custo operacional é uma embalagem, custo operacional é a apresentação do meu produto, custo operacional é o custo que eu faço para divulgar o meu produto, custo operacional é a entrega, custo operacional são as despesas que eu tenho para fritar o meu salgado, para vender o meu salgado. Então, assim, isso é um custo operacional. Eu conheço esses detalhes? Às vezes não conheço esses detalhes. Eu conheço as minhas despesas fixas. Quanto que se eu produzir ou se eu não produzir, se eu vender ou se eu não vender, eu vou ter de despesa fixa. E como eu consigo arranjar dinheiro para pagar essas despesas fixas? Tá? Então, eu preciso conhecer em detalhe o meu negócio. Aí eu preciso ter um sistema para isso? Não, às vezes um caderno, uma anotação. Isso é de grande valia para mim. Se eu olhar os meus números e conhecer os meus números, se eu conhecer as minhas vendas, conhecer as minhas despesas, conhecer, eu vou ter condição de mudar o jogo com o carro andando. Tá? Eu não preciso parar o carro, eu posso mudar o jogo com o carro andando, porque eu conheço todas as variáveis do meu negócio. Né? É como um motorista que sabe que naquela curva, naquela estrada, vai ter um buraco, então ele vai poder desviar do buraco para não perder um pneu, né? Do seu veículo. Então nós precisamos fazer isso também, eu preciso conhecer. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que conhecer é
custa para mim produzir o meu produto. Aí eu vou ter que notar cada ingrediente que eu gasto, né? E eu tenho que montar a minha receita. Vamos falar de salgado, né? Quanto custa a minha massa, quanto custa o meu recheio, quantos salgados dá a minha receita, aí eu sei quanto custa, eu descubro quanto custa uma unidade. Vamos imaginar que eu fiz todo esse processo e eu descobri que a minha unidade custa de produção 15 centavos. A minha coxinha de 20 gramas, ela custa 15 centavos para mim produzir, tá? Todas as matérias-primas para mim produzir. Eu preciso também conhecer agora a minha despesa agregada, o custo operacional, que eu preciso ter para vender esse salgado, tá? Então, a embalagem e tal, essas coisas assim. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu vou agregar, então, ao meu custo de produção para mim montar o meu preço de venda, tá? Se eu não tenho, então eu tenho que fazer uma previsão. Então, primeiro é conhecimento, depois é previsão, né? Então, eu tenho que prever isso. E eu preciso entender qual é a minha margem de lucro, né? Então, para mim fazer meu preço de venda. Então, para mim fazer meu preço de venda, então o que eu coloquei aqui? Quando eu não conheço isso, quando eu tenho que fazer uma previsão, tá? Então, eu acho lá o preço de custo. Então, vamos imaginar que seja 15 centavos a minha coxinha. Eu agrego mais 15 centavos, que provavelmente é o meu custo de operação, entre frete, embalagem, fritura, essas coisas assim, né? E aí eu multiplico por 2. Então, 15 centavos mais 15 centavos dá 30, vezes 2 dá 60. Então, eu tenho que vender o meu salgado por 60 centavos. Cada salgado eu tenho que vender por 60 centavos. O cento, então, seria 60 reais, tá? Então, eu achei ali o meu preço de venda, porque se eu não conheço esses detalhes da minha produção e da operação, então, mas eu fiz uma previsão, né, de que eu gastaria 15 centavos com todas as despesas, e aí coloquei também a minha margem de lucro ali, e aí estou vendendo meu salgado por 60 centavos, tá? Então, primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é conhecer todos os detalhes, desde a produção até a venda do meu salgado. Beleza, gente? E o mais importante aqui, então, nós vamos falar sobre provisão, tá? Eu já conheço esses detalhes, né? Eu já fiz uma previsão daquelas despesas que eu não conheço, então já agreguei ao meu custo de venda. Agora eu vou fazer uma provisão. O que é uma provisão? Tá? Eu produzi meu salgado e eu vendi o meu salgado. Eu já tenho que separar ali diariamente, se eu vou fazer a venda diariamente, eu vou ter que separar diariamente pelo menos o valor do meu custo de operação, custo de produção, que é para me comprar as minhas matérias-primas, e as minhas despesas fixas, tá? Então eu somo lá tudo que eu gasto de energia para produzir, de água para produzir, de prolabore, que vou fazer a minha retirada. Então, todas as minhas despesas fixas que eu tenho que conhecê-las, né, eu vou relacionar ali, e em vez de eu esperar juntar, no final do mês, pagar essa despesa, eu vou dividir por 30, ou vou dividir por 26, no meu caso aqui eu divido por 26, porque são os dias úteis que eu vendo meus salgados, e aí todo dia eu separo. O que eu separo então? Eu separo o valor das minhas despesas fixas e o valor do meu custo de produção, que é para me comprar a minha matéria-prima. Então, todo dia eu separo e o restante lá eu deposito, né? E aquele que eu deposito é para pagar outras coisas importantes, como sei lá, outras coisas. Então, qual que eu faço a provisão? Então, diariamente. Da minha despesa fixa, eu divido então por 30, e aí eu sei o quanto que eu tenho que retirar por dia, e do meu custo de produção. Se eu vendi ali 500 salgados, né? Então, se eu sei que meu custo de produção é 15 reais por cento, então eu vou pegar 15, multiplicar por 5, e eu já descobri o quanto que eu tenho que gastar para me comprar a minha matéria-prima, e eu já guardo ali. Tá? Porque se eu for usando o meu dinheiro, e é por isso que a gente sofre, é porque nós vamos nos apropriando de um dinheiro que não é nosso.
né? Nós vamos apropriando do dinheiro que é da empresa. E aí chega no final, no momento que tenho que pagar, ou comprar matéria-prima, ou pagar as minhas despesas, eu não tenho esse dinheiro em caixa. Tá? Então, o que, que eu faço aqui? Nós estamos, então, guardando todo esse valor, eu divido por 26 e todo dia eu separo esse dinheiro e deixo ali guardadinho ali para me usar na hora certa. Então aquele dinheiro é para mim pagar as minhas despesas fixas e para mim comprar a minha matéria-prima. Se você fizer dessa forma, quando você é pequenininho, eu estou falando aqui para o pequeno empreendedor mesmo. Quando você é pequenininho, você vai ter controle das suas finanças, tá? Então, assim, aquilo que restou, aquilo que está lá no banco, aquilo que está lá guardado lá, tirando que eu tirei as minhas despesas fixas e a despesa de matéria-prima, de custo de operação ali, então o restante ele fica lá. Ah, eu vou me apropriar daquele valor? Não. Eu só posso retirar aquele valor quando encerrou o mês. Encerrou o mês, então eu pago todas as minhas contas e o que sobrou é lucro. O que eu vou fazer com esse lucro? Eu tenho que reinvestir. Né? Eu já tirei meu Prolabore, tá? Então eu tenho que reinvestir. Porque se eu reinvestir, eu vou ter como condições de fazer com que a minha empresa cresça. Tá? Então vamos lá. Recuperando aqui. Para mim controlar as minhas finanças, primeiro eu tenho que conhecer todas as variáveis lá. Né? Eu tenho que conhecer custo de produção, eu tenho que conhecer o custo de operação e eu tenho que conhecer quais as minhas despesas fixas. Se eu não conheço, então eu tenho que fazer uma previsão. Né? Então, assim, olha, então a previsão de despesa de operacional é essa, a previsão de despesa fixa é essa, e a previsão de custo operacional é esse. Então, fiz a previsão. Agora eu não tenho que fazer só a previsão, eu tenho que pegar esse valor da previsão e retirar todos os dias para mim não me apropriar indevidamente desse dinheiro, tá? Então eu pego, divido ali por 30, mais ou menos o quanto eu vendo, qual é o meu custo e vou separando aquele dinheirinho. Então eu sempre voltei ali no debaixo do colchão. É perigoso, tá? Quem não tem controle ainda de si mesmo, com domínio próprio, de ver um dinheiro lá e não ter vontade de pegar e pagar alguma coisa e comprar alguma coisa, realmente é perigoso para ele, certo? Mas se você guardar, então no dia do aluguel você vai ter o dinheiro do aluguel, no dia de pagar a energia você vai ter o dinheiro da energia, no dia de você ir lá no atacadão ou no supermercado comprar as coisas, você tem o dinheirinho lá, porque você já tirou esse dinheiro, tá bom? Você já tirou esse dinheiro. E depois o restante você não foi se apropriando diariamente também, você deixou guardado lá. No final do mês, você paga todas as suas contas e o que sobrou foi o lucro. Tá? Lembra que você colocou aí, multiplicou por 2? Então o lucro ele tem que estar lá, mais ou menos aquilo que você colocou. Tá? E o bom é que você reinvista na tua empresa para que você possa crescer. Então se você fizer dessa forma, gente, se você tiver dessa forma, ter conhecimento, se não ter o conhecimento, você vai fazer uma previsão, e depois que teve conhecimento da previsão, você vai fazer uma provisão daquele valor para você não se apropriar dele. Com certeza você vai consertar as suas finanças, tá? Aí se tiver para colocar um sistema, se tiver um contador no futuro, quando sua empresa para te ajudar nesse aspecto, maravilha. Mas enquanto você não fizer, um caderninho, anotação diária ali é de grande valia, tá bom, gente? Então, nós temos que começar a controlar quando nós somos pequenos, porque depois que esse negócio cresce, a gente, em vez de ter um lucro bom, a gente fica acumulando dívidas ao longo do tempo, tá? Então, assim, a gente precisa ter noção do nosso negócio para você não ter dívida. Tenha certeza, gente, que quando nós começamos o nosso negócio, a gente vai ter que alimentar esse negócio para ele crescer, para depois eu ter uma retirada dele. Por enquanto, ele é uma criança, eu tenho que alimentar essa criança. Quando ela se tornar forte e saudável, aí sim, aí ela vai me devolver tudo aquilo que eu investi. Mas quando a minha empresa está pequena, eu preciso alimentar ela diariamente para que ela possa crescer. Beleza, gente? Então, eu espero que você tenha entendido aquilo que nós temos passado aqui e você consiga ter, a partir de agora, um controle bacana das suas finanças. Se você gostou, deixe seu like aí
Manda esse vídeo para alguém que talvez está sofrendo com esse problema. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aperte aí o sininho para você receber notificações de outras perguntas que nós queremos responder para os nossos inscritos. Grande abraço!